Eita, aqui o quarto convidado que eu vou chamar agora. Olha só, pode vir aqui. Meu amigo Glauber Dourado, meu amigo. Firme e forte, amigo. Tô tranquilo, meu irmão. Essa máquina do marketing digital está também no nosso curso de marketing digital. É um dos nossos mentores. É que turma com 20 alunos. Aqui não é imersão com 100, 200, 300 pessoas, não. São 20 alunos que vão participar. Imagina você estar entre esses 20 e ter uma mentoria com esse grande Glauber aí, amigo. Com certeza vai ser transformador. Vai ser transformador, hein? Vamos conversar um pouquinho de estratégia. Estratégia de marketing. Bom assunto pra gente começar. Um assunto interessante, né? Isso. Amigo, me fale, qual é o papel do marketing na estratégia de vendas digitais? Já vamos começar chegando, né, Brani? Já vamos começar entendendo, de fato, o papel da estratégia. E a gente tem que pensar no número 3. Por que o número 3? Porque são 3 pilares para você entender. O papel do marketing dentro da estratégia é unir a mensagem certa para o cliente certo ou para o público certo dentro do canal certo. Então eu preciso entender de mensagem, de público e de canal. Não adianta eu pegar e ter uma boa mensagem e usar no canal errado. Não adianta eu pegar uma boa mensagem, o canal certo e falar para o público errado. Então eu tenho que conectar esses 3 elementos de mensagem, entender para quem eu estou falando, qual o nível de consciência da pessoa, desse meu mercado e usar o canal onde ela está trabalhando. Então, tem que estar conectado para que a gente possa ter uma boa estratégia. Que interessante. Várias conexões. Eu gostei. Número 3, vai selecionando exatamente cada passo. E me diga uma coisa, eu quero saber o que de fato funciona para ter uma boa estratégia de marketing. Pergunta interessante. Hoje você tá vindo só com pedrada, né? Vamos o mestre com você já mostra o nível do curso lá da PDL. O que funciona para ter uma boa estratégia de marketing? Eu preciso entender, primeiro, onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu posso construir minhas narrativas, preciso entender de rede social, preciso entender o caminho que o meu cliente vai percorrer de onde ele está para onde eu quero que ele vá, e entender também de WhatsApp. Ou seja, eu preciso entender de tudo aquilo que a gente planejou para o curso de marketing digital da PDL Brasil. Então, eu preciso ter uma boa narrativa para poder conversar com o meu cliente. Eu preciso entender onde é que o meu cliente está e aonde eu quero levá-lo. Ou seja, o papel do tráfego. Eu preciso entender aonde é que eu posso automatizar ou criar automação para que o robô, para que o meu funil ele seja interligado e saber construir todo esse caminho. Então, eu preciso unir isso daqui e com isso eu vou ter boas estratégias. Entendo onde é que meu cliente está, qual o nível de consciência dele, para onde é que eu quero levá-lo e vou conectando todos esses elementos e aí eu vou ter uma boa estratégia. Então, você quer dizer que assim, é algo como se fosse personalizado? Cada aluno nosso dos 20 terão estratégias diferentes? Eles vão poder construir estratégias para o próprio negócio dele. Não tem aquele modelo de, é uma estratégia só para todo mundo. Cada empresa é diferente, cada negócio é diferente. Então, ele vai entender como é que ele vai construir isso para o próprio negócio. Então, dentro do curso, dentro do módulo de estratégia, a gente vai mostrar como é que ele pode fazer isso. É interessante você trazer isso, que muitas vezes a pessoa vende como se fosse uma receita de bolo. Utilize essa estratégia aqui. E aí, dá certo para um, dá certo para outro, dá errado para outro, porque... a gente vai navegando ali no Instagram, a gente vai navegando dentro do digital e a gente vê, compre o template pronto, compre o funil pronto e compre não sei o que pronto, e aí a gente vai plugar isso dentro do nosso negócio e não deu certo. E aí a gente pergunta, onde foi que eu errei? A gente tá querendo sempre atalhos para poder acelerar isso daí, mas muitas vezes esses atalhos nos prejudicam muito mais do que nos ajudam. Então a gente precisa realmente entender como é que se constrói a estratégia da nossa empresa. Isso a gente vai ter lá no nosso curso. Que massa, que massa. Eu tô ansioso, vou aprender tanto nesse curso. Eu vou ser o primeiro aluno, já fiz a minha inscrição, inclusive. Eu vou ser aluno e com mais de 19 pessoas. A minha vaga já tá garantida. Perfeito. Certeza. Eu queria saber de você o seguinte. A gente fala muito de funil de vendas. Existe funil de marketing, e que marketing justamente participa desse funil, né? Isso. E como escolher um melhor funil para um determinado segmento de empresa? Breni, entra muito naquilo que a gente estava falando.
Existe um melhor funil? Não existe um melhor funil? Existe aquele funil que é o ideal para o seu negócio. Tá? Existe um funil melhor para determinado segmento? Não. Existem para alguns mercados algo que seja mais padrão, mas não é o melhor funil. O melhor funil que existe para um mercado, para uma empresa, para um segmento, é eu entender qual o caminho que eu quero que o meu cliente percorra e traçar esse caminho para ele personalizado. Às vezes eu pego e já fiz estratégias para empresas que um funil só não dava certo. A gente tinha que fazer empilhamentos de funis. Então ele entrava em um funil, daqui a pouco ele estava em outro, daqui a pouco ele ia para outro. E assim funcionou. Mas um só não iria funcionar, ou funcionaria só pela metade. Não chegaria aonde eu queria que ele chegasse. Então, às vezes, a gente cria uma estratégia para o cliente entrar e comprar um produto de entrada. E aquele produto de entrada, muitas vezes, faz com que eu empate nas minhas vendas. Então, eu preciso conectar um outro funil para que eu possa começar a ter lucro. Então, eu vou empilhando funis, levando ele por um caminho e criando uma estratégia personalizada para que eu possa ter o melhor funil para minha empresa. Perfeito. Me tira uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, não. Pode ser uma dúvida de algum dos nossos colegas. Me explica aí o que é um funil. Talvez alguém não esteja entendendo, mas deixa claro aqui que a gente tá tanto no nosso hábito, né? A gente falar sobre funil, enfim, diariamente, mas possa ser que não esteja no dia a dia de algumas pessoas. O que significa um funil? Funil, na verdade, é você levar as pessoas de um canto para outro, passando por alguns estágios. Então, eu tenho funil de conteúdo, então eu vou atrair, vou me relacionar e depois eu vou converter. Então, eu tenho determinados passos, etapas que ele precisa percorrer para que eu possa tirar ele de um simples desconhecido para um cliente comprador. Perfeito, perfeito, perfeito. O que é preciso para se ter uma boa estratégia de marketing? Muito boa pergunta, Breni. Ter uma boa estratégia de marketing, eu preciso conhecer minha empresa e conhecer meu cliente. Muitas vezes a gente pega situações com negócios de empresários que não conhecem a própria empresa, não conhecem o comportamento do seu próprio cliente. E muitas vezes ele diz, poxa, mas eu quero vender mais. E aí a gente pede para ele voltar umas casinhas ali, vamos preparar o básico, vamos entender como funciona o teu negócio, o teu produto. Quando eu faço um onboarding com os meus clientes, eu tenho uma pergunta que é bem estratégica. Liste todos os seus serviços ou todos os seus produtos e detalhe cada um deles. Por que esse exercício é importante? Porque ele vai começar a raciocinar sobre aquilo que ele vende. E muitas vezes eles não raciocinam, vão só criando serviços, vão só criando produtos. E aí eu mostro com que ele entenda a empresa dele, para que ele possa entender a jornada de compra, para que ele possa entender o perfil do cliente dele e aí sim poder ter as melhores estratégias. Boa. Eu queria saber o seguinte, que talvez algumas pessoas que não é da área de marketing devem estar pensando, cara, será que esse curso é para mim? Será que eu preciso entender de estratégia de marketing? Se eu não entendo nada de marketing, se a minha empresa só sou eu e mais 2, 3 pessoas, ou então eu tenho um dono de uma média e grande empresa, enfim, não entendo de marketing. Esse curso é para mim, é importante também participar desse curso e entender de estratégia de marketing? Estratégia de marketing é um dos elementos fundamentais para você poder vender. Se não teve venda, muitas vezes é porque o marketing errou. Então, a gente precisa entender a estratégia para poder começar a vender, vender mais, vender melhor e entender aonde estão os nossos indicadores e aonde a gente pode melhorar. Então, o curso é desde o iniciante até o avançado. Ele vai poder entender isso, ele vai poder aprender isso, ele vai poder desenvolver mais sobre isso. Estratégia é importantíssimo para tudo. Perfeito, perfeito. Eu acho bem interessante isso, porque muitas vezes tem muita gente que só está focada em vender. Vender. Mas para você vender, você precisa de cliente. E aí, para você ter cliente, o que é que você precisa? Estratégia de marketing. Do marketing para justamente, né, trazer esse cliente até... Isso é interessante, Breni, porque ontem, inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram que dizia o seguinte: movimento gera faturamento. Aí uma pessoa foi lá e comentou, mas muitas vezes faturamento não tem lucro. Eu disse, mas para que você possa ter lucro, você precisa primeiro faturar. Mas para que você possa ter lucro e para que você possa ter faturamento, você precisa entender qual é a melhor estratégia para você ou qual estratégia funciona para o teu negócio. Então, para que você possa se movimentar, você precisa ter estratégia. Desde o início, que massa. Hoje em dia, é importante ter automações plugadas na estratégia de marketing.
Muitas vezes sim. O que é que acontece? Automação, inteligência artificial, ela está muito em alta hoje. Todo mundo quer ter algo automatizado, todo mundo quer ter algo com inteligência artificial trabalhando para ele, para encurtar espaços, para encurtar caminhos. Porém, é necessário que a gente entenda aonde automatizar. É importante automatizar? Sim, é importante. Mas aonde eu vou automatizar? Qual parte do processo eu vou automatizar? Eu preciso construir esse processo, ter esse processo, e aí eu escolho. Eu posso automatizar aqui. Eu vou automatizar esse lado. Eu não tenho um volume, muitas vezes, para automatizar meu WhatsApp. Eu recebo 2, 3, 4 mensagens por dia e um operador ali, humano, consegue responder. A pessoa chega e diz, não, eu vou automatizar meu WhatsApp. Às vezes tem mais prejuízo do que benefício. Então, é importante automatizar? Mas saber aonde automatizar é melhor ainda. Interessante, porque muita gente às vezes quer automatizar tudo. Automatizar tudo, que é a questão da personalização também é muito importante, não é isso? Exato. Então, entender, olhar para o teu negócio, entender, essa é a minha estratégia, eu vou automatizar esse ponto aqui, porque para mim isso vai fazer a diferença, melhor ainda. Vai acelerar o teu negócio, vai ser útil para o teu negócio. Se não, continua ali, falando com o teu cliente, entendendo as demandas do teu cliente, entendendo o que é que o teu cliente precisa, até para você alimentar o teu playbook, até para você alimentar as tuas personas, e aí vai chegar o ponto onde você vai automatizar. Por isso que é tão importante, literalmente uma estratégia para cada empresa, para cada empresário, para cada aluno que estará lá no nosso curso com essa mentoria. Queria saber de você o seguinte, como saber se minha estratégia de marketing deu certo? Importante saber que eu tive venda ou não tive venda, é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, quais são os indicadores que me dirão se eu tive venda, se essa venda foi boa, se eu conectei bons leads, maus leads. Então, para eu saber se qualquer estratégia deu certo, eu preciso ter indicadores, ter ferramentas que me mostrem números. Então, quantos leads foram captados? Quantos leads agendaram reunião? Vamos supor que a empresa do cliente em questão é de venda por sessão estratégica, por reunião. Então, quantas pessoas agendaram sessão estratégica? Das pessoas que chegaram na sessão estratégica, quantas foram convertidas? Quantas não foram convertidas? E aí eu vou pegar esses indicadores e vou analisar. Aí eu vou dizer, a estratégia deu certo? A estratégia não deu certo. Se ela não deu certo, aonde é que está errando? Se eu não tenho números, eu não sei qual é a realidade do negócio. Se eu não tenho dados, eu não sei qual é a realidade desse negócio. Perfeito. Você poderia trazer alguns exemplos de indicadores que é importante aí o nosso gestor empresário que está nos assistindo, que ele possa avaliar? Custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição. Entender quanto está custando para a minha empresa adquirir aquele cliente. E qual o melhor produto, de acordo com esse custo de aquisição, que eu vou ofertar na entrada. Às vezes eu posso ter prejuízo. Eu estou gastando R$50 para adquirir um cliente e vendo um produto a 20, mas eu não tenho indicadores, eu não vou saber. Então, custo de aquisição é um. Taxa de conversão é outra. Tempo médio de vendas é outro. Então, tudo isso são indicadores de marketing que ajudam dentro da estratégia. E que vai ver no curso. Que vai ver no curso. E me diga uma coisa, e a estratégia de marketing pode mudar de uma semana para outra, de um mês para o outro, que essa estratégia está dando mais certo ou não? O quanto que precisa ser flexível essa estratégia, assim? Na hora que a gente tem a parte de indicadores, Breni, a gente consegue analisar, dentro daquele período que a gente estabeleceu para olhar esses indicadores, a hora de ajustar ou não. Vamos supor que eu criei uma estratégia para a PDL e a gente definiu que a cada semana a gente vai olhar a estratégia. Então a gente olha os números e desses números a gente decide, vamos mudar ou vamos continuar. Tem empresas que vão ser a cada 15 dias, tem empresas que vão ser a cada 30 dias. Então isso vai depender de realidades para realidades e de tamanho de campanhas. Eu vou fazer uma campanha de Natal. Como é que eu vou saber se a minha campanha de Natal deu certo? Quando eu começar a vender no Natal. Perfeito. E você poderia trazer aqui pra gente alguns exemplos, tipo assim, eu sei que você é mentora aí muitas e muitas pessoas, já mentorou também vários profissionais. Eu gostaria de saber com você,
Tem algum profissional, alguma área, algum exemplo que você pode dizer que a Brenda teve um advogado, pode citar nomes ou não citar nomes, enfim, de uma estratégia que você viu que foi realmente, que teve resultados muito rápido, assim, em algumas áreas, alguns indicadores? Tem uma empresa de engenharia aqui em Natal. A gente começou a trabalhar, a parte de marketing tinha agência, certo? Mas a agência era aquele modelo de agência que fazia posicionamento e captava lead, tá? E aí a estratégia dele era, fez o posicionamento ali, rede social, entregava o lead e o cliente se virava. E aí eu disse, não, vamos ajeitar a estratégia desse cliente. Posso falar em números tranquilos aqui? Por favor, Pronto. por favor. O cliente faturava 1.100.000 por mês, tá? A gente fez esse ajuste, montou todo o funil, montou toda a estratégia. Hoje, após um ano de consultoria com eles, ele fatura 11 milhões. Olha Então, só. a gente entendeu toda a jornada, a gente não pegou só apenas leads, a gente entendeu qual era a qualidade do lead que a gente estava captando, como é que estava sendo tratado esse lead, e unimos a estratégia de marketing com a estratégia de vendas. E ele saiu de um patamar de 1 milhão mês para 11 milhões mês em um ano. Em um ano. Então, o quanto que é importante a estratégia e você acompanhar, literalmente, essa estratégia. É interessante como todos os modos estão interligados. Gisele chegou aqui e falou da importância do planejamento para redes sociais. Você falou realmente essa estratégia para conhecer o cliente, conhecer as pessoas. Eu queria que você fizesse até um convite para os nossos alunos, o que é que realmente vai ser mais transformador no seu módulo e que ele não pode perder de jeito nenhum. Perfeito, Brendi. Se você hoje precisa conectar pessoas à tua empresa para poder gerar vendas através do marketing, dentro do meu módulo você vai ver desde o início a construção da tua estratégia, a construção da tua mensagem, a construção do teu posicionamento, entendendo quais indicadores você vai ver que tua estratégia está certa ou está errada e construindo todo o caminho dele. Você precisa desse curso, você precisa desse módulo de estratégia, porque vai ser transformador dentro da tua empresa, porque só tem sentido se for transformador. Perfeito. E se esse empresário tiver algum time lá, eu tenho uma pessoa que faz artes, eu tenho outra pessoa que, enfim, que faz, para definir como que vai ser esse time, porque tem muita gente que tem dúvida. Eu preciso contratar o quê? Um gestor de rede? Uma pessoa que faz arte, uma pessoa que faz copyright, uma pessoa de tráfego, o que é que, enfim, você vai conseguir ajudar esse empresário a tomar essa decisão mais assertiva? Na hora que ele tem toda a estratégia esboçada, ele vai entender aonde o time dele pode ajudar e aonde o time dele não pode ajudar e ele vai ter que contratar. Aí eu vou ter que contratar um profissional para essa área aqui, porque o meu time ele não consegue trabalhar. E aí, para ele, vai ter até uma redução de custo, porque às vezes a gente fica perdido e fica olhando muito a grama do vizinho. Fulano contratou, eu vou contratar também. Fulano pegou essa pessoa, deu certo na empresa dele, aí eu vou contratar que pode dar certo na minha. E, na verdade, a gente vai dar todo o panorama, vai tirar as vendas dos olhos dele para fazer com que ele enxergue a própria empresa e a própria estratégia. Inclusive, para contratar uma agência para saber, não, eu quero sua ajuda nisso daqui, no tráfego, eu quero sua ajuda com fazer arte, eu quero sua ajuda com esse planejamento, vai ficar muito mais claro para ele isso. Exato, e qual modelo de agência que ele vai contratar, se é uma agência de conteúdo, se é uma agência de tráfego, se é uma agência de aceleração, que trabalha mais com a parte de growth. Então, saber o que contratar. Isso daí é sensacional, porque muitas vezes o empresário não sabe nem exatamente o que contratar. Isso. Contrata, traz... eu tenho uma agência de conteúdo e acha que ela vai fazer tudo. E, não, eu tenho uma agência de tráfego e acho que o tráfego vai fazer tudo. E, na verdade, é a união dos dois. Eu preciso que o tráfego ajude o meu orgânico, muitas vezes. E, se eu tenho um bom orgânico, o tráfego vai ajudar e o meu lead, o meu custo lá do tráfego vai ser barateado porque o meu orgânico já está funcionando muito bem. Então, isso é pensado dentro da estratégia. Maravilha! Eita, 20 minutos que passa rápido. Toda vida eu tenho que falar. Ei, meu amigo, muito obrigado, Glauber. De verdade, muito bom aprender com você, entender um pouquinho mais de estratégia. Realmente, nossos alunos vão ter essa mentoria exclusiva com você. Esses 20 alunos selecionados, 20 não, 19, que eu já estou lá, né? E vamos aprender bastante. E o bom que são 20 é porque a gente vai poder dar atenção pontual a cada um. Ir lá e olhar como é que tá aí e poder mentorá-los da melhor forma. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, Glauber. Estamos juntos pela parceria, amigo.